Biodiversidade. Estima-se, pessoal, que exista no planeta Terra entre 10 e 50 milhões de espécies. Mas a pergunta que se faz é possível se estudar essa grande quantidade de espécies? É possível se desenvolver métodos de identificação, de descrição das características dessas espécies? Pessoal, a resposta dessa pergunta está na aula de hoje. Sistemática é o tema da nossa aula. A sistemática, gente, ela estuda justamente a biodiversidade. Ela consiste no ramo da biologia que estuda a diversidade dos seres vivos, a diversidade biológica. Perfeito? E aí, gente, a sistemática, atenção agora, ela utiliza como uma ferramenta extremamente importante de estudo a taxonomia ou classificação biológica. Ei, atenção! Taxonomia ou classificação biológica não é o mesmo que sistemática. É uma parte da sistemática, é um instrumento, uma ferramenta da sistemática utilizada para estudar a diversidade biológica. De que forma? Descrevendo as características, dando nome aos seres vivos e organizando esses seres vivos a partir dessas características. No caso, características semelhantes, como, por exemplo, características estruturais e anatômicas. A personalidade famosa na taxonomia ou classificação biológica se chama Linneu. Esse cara a gente vai estudar na aula de hoje. Perfeito? Daqui a pouquinho. E aí, pessoal, na sistemática, além da gente ter a taxonomia ou classificação biológica de Linneu, nós temos também, com o passar do tempo, essa classificação biológica ela ficou aperfeiçoada. E aí nós temos a sistemática moderna, que foca nos aspectos filogenéticos, na filogenia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a sistemática, a partir da filogenia, nos dias mais recentes, na sistemática moderna, pega como foco de classificação as relações de parentesco evolutivo. Perfeito? Então, para a sistemática moderna, para a filogenia, o foco são as relações de parentesco, repito, evolutivo. Os ancestrais, quais as características que os ancestrais tinham. E aí eles agrupam dessa maneira. Então, de certa forma, ocorre o ato de nomear, o estudo de nomear, de descrever as características, de organizar em grupos, mas partindo de um foco central, as relações de parentesco, repito, evolutivo. A história evolutiva das espécies. Perfeito? E aí se utiliza, além das características anatômicas e estruturais, surge aqui a biologia molecular. DNA e proteínas, o sequenciamento, a sequência genética, tanto a sequência de proteínas como de DNA, vai ser fundamental também para promover os estudos aqui das relações de parentesco evolutivo. Perfeito, gente? Compreendido isso? Na aula de hoje nós iremos focar na classificação biológica, na taxonomia de Linneu. Essa sistemática moderna nós vamos ver em outro vídeo, em outra aula. Perfeito? Não percam também essa aula. Não adianta saber só uma. É necessário também assistir essa outra aula aqui sobre filogenia. Beleza, gente? Entendido isso, vamos para frente, vamos avançar. Olha para cá. Antes de iniciarmos a classificação de Linneu, vamos entender que antes de Linneu iniciar seus estudos, existiam classificações que foram, na verdade, as primeiras classificações, os primeiros estudos, lá na época da Grécia Antiga. Ei, olha que interessante. E que absurdo, né, hoje. A gente não entende, a gente sabe que hoje não é mais dessa forma. Se classificava, por exemplo, na Grécia Antiga, os animais como sendo aéreos, aquáticos e terrestres. Olha só. Se colocava no mesmo grupo uma mosca com um morcego. A gente sabe hoje que são de grupos totalmente diferentes, mas se colocavam no mesmo grupo, no grupo dos animais aéreos.
um inseto com, no caso aí, um mamífero. Então, não tem lógica nos dias de hoje, mas houve uma relevância, foi importante, porque os estudos se iniciaram aqui e, com o passar do tempo, foi havendo os aperfeiçoamentos. Santo Agostinho, no século IV depois de Cristo, ele classificou os animais, por exemplo, como úteis, nocivos e indiferentes. Úteis, aqueles que traziam benefício para o ser humano; nocivos, aqueles que traziam doenças, patologias; e indiferentes, aqueles que nem benefício, nem problemas, nem doenças. Perfeito, gente? Pessoal, observem que os critérios aqui foram habitat e o fato deles trazerem ou não benefícios, certo? Critérios arbitrários, critérios rasos, superficiais. Por isso que esses sistemas de classificação, esses primeiros sistemas de classificação ficaram sendo chamados de sistemas artificiais. Beleza? Por conta desses critérios muito fracos utilizados. Ok, gente? Olha para cá. Classificação de Linneu. Agora a gente vai mergulhar na vida de Linneu, na classificação de Linneu. Linneu, Carl von Linné, alguns livros colocam como Carolus, ou Carl com C aqui, enfim, tem de todo tipo. E aí, pessoal, Linneu foi um cara que foi adepto ao fixismo. A ideia de que Deus criou uma quantidade de seres vivos, uma quantidade de espécies pré-estabelecida, definida, inclusive algumas entrando em extinção. No caso, os fósseis, eles entendiam que os fósseis encontrados expressavam essas espécies que foram criadas dentro desse número pré-estabelecido e que não sobreviveram, entrariam em extinção. Perfeito? Então ele acreditava justamente numa criação divina, que a diversidade biológica foi criação divina, certo? Focando nessa ideia central. Linneu utilizou como critérios, olha, características estruturais anatômicas. Ei, atenção agora! Características de natureza biológica. Por isso que aqui os sistemas não são sistemas artificiais. Os sistemas de classificação de Linneu são sistemas naturais, porque utilizavam, repito, características de natureza biológicas, características estruturais do ser vivo, características anatômicas desses seres vivos, características biológicas, repetindo, sistemas naturais, Linneu, sistemas artificiais, as primeiras classificações. Saca bem isso aí, beleza? E os campos de estudos? Existem dois eixos que Linneu dividiu seus estudos. Nomenclatura binomial, olha para cá, ó, dar nomes, nomear os seres vivos, e categoria taxonômicas, que eram categorias hierárquicas. Perfeito? Esses são os dois eixos, no caso, categorias taxonômicas, dentro aqui do objetivo de agrupar, de organizar. Perfeito, gente? Então, Linneu ele focou nesses dois campos de estudo, nesses dois eixos de estudo. Sua obra, chamada Systema Naturae, 10 edições, se eu não me engano, ela foi extremamente importante porque trouxe regras de nomenclatura binomial e categorias taxonômicas, categorias hierárquicas, que é justamente o foco do nosso próximo vídeo. Perfeito? Vou me afastar, vocês dão o print de vocês e aí a gente dá continuidade. Bora lá, pessoal, então, reforçando o que eu tinha dito, Linneu, ele trouxe contribuições importantes e dentre elas, pessoal, na sua obra Sistemas Naturais, as regras de nomenclatura binomial e também categorias taxonômicas. Então vamos entender cada uma. Primeiro, as regras de nomenclatura binomial. Pessoal, nomenclatura binomial, bi, nomeal, nome, significa dizer que, de acordo com as regras de Linneu, o nome científico de uma espécie apresenta dois nomes, um nome genérico correspondente ao gênero e um epíteto específico à palavra específica. Ó. Já lembra espécie, que expressa a espécie. Esse primeiro nome, o nome genérico, correspondente ao gênero, ele inicia-se com letra maiúscula.
O segundo nome inicia-se com letra minúscula. Isso é uma regra de Linneu, utilizada até hoje, inclusive. Perfeito, gente? Então, o nome científico de uma espécie, para estar completinho, ele tem que ter dois nomes. O primeiro com a inicial maiúscula, correspondente ao gênero. O segundo é epíteto específico com inicial minúscula. Ok? Esse nome científico de uma espécie, ele precisa estar em latim. Esse nome, ele precisa estar latinizado, e esse nome ele é universal, gente. A importância dele é que, se eu estou aqui desse lado do planeta e falo, por exemplo, Aedes aegypti, o cara que estiver me escutando, lá do outro lado do planeta, ele vai saber que se trata daquele mosquito ali que causa aquela doença, enfim, certo? Então essa é a importância do nome científico. Outra regra de Linneu, o nome científico ele precisa estar grifado ou em itálico, não esquece isso, beleza? É outra regra importante. Aqui os exemplos, gente. Coloquei Aedes aegypti. Presta bem atenção agora. Aedes aegypti, primeiro nome, corresponde ao que, gente? Ao gênero, inicial maiúscula. Aegypti, segundo nome, corresponde ao epíteto específico, com inicial minúscula. Beleza. Vamos para esse exemplo aqui. Aedes albopictus é o mosquito mais selvagem, é o Aedes mais selvagem, vive mais na mata. Pertence ao gênero Aedes, primeiro nome aqui genérico, inicial maiúsculo, segundo nome com a inicial minúscula. Perfeito, pessoal? Ei, gente, atenção aqui. Eu tenho Aedes aegypti, é uma espécie, e eu tenho outra espécie, Aedes albopictus. O Aedes aegypti é antropofílico, é aquela espécie que vive próximo do homem, num ambiente mais doméstico, urbanizado. O Aedes albopictus é aquela espécie, como eu disse, mais selvagem. Perfeito? São duas espécies diferentes, mas que pertencem, atenção, ao mesmo gênero, ao gênero Aedes. E, gente, observem que é o epíteto específico que determina a espécie. Se eu tirar a palavra Egipte aqui e colocar albopictus, eu já vou mudar a espécie. Sai de Aedes aegypti e passa a ser Aedes albopictus. Perfeito? Então vejam a importância do segundo nome, o epíteto específico. É ele que determina a espécie ali. Não esquece isso. Pessoal, além de espécie, nós temos casos de subgênero, subespécie e tantos outras categorias. Vamos pegar pelo menos subgênero e subespécie. Olha para cá, vem comigo. Tá aqui, ó. Nós temos esse exemplo aqui. Canis lupus familiares. Pessoal, primeiro nome, expressa o gênero, inicial maiúscula. Perfeito, dentro das regras de Linneu. Segundo nome, lupus, inicial minúscula, o L, corresponde ao epíteto específico, expressa a espécie. Então até aqui eu tenho Canis lupus sendo a espécie. Perfeito? Mas existe aí um terceiro nome, ó, familiares. Esse terceiro nome, atenção nessa regra. Se ele vir com a inicial minúscula, significa que esse é um epíteto subespecífico. Ele expressa a subespécie. Então, Afonso, é isso. 3 nomes. Se o segundo e o terceiro nome vier com letra minúscula, eu tenho aí a subespécie. Perfeito, gente. Perfeito. Mas tem que saber o que cada nome expressa. Se eu tiro aqui familiares, eu só vou ter aqui o quê? O nome de uma espécie. Igual as regras que a gente viu aqui. Mas quando tem o terceiro nome minúsculo, você tem a subespécie. Então, Canis lupus familiares, que é o nosso cachorro, o cão doméstico, ele é uma subespécie justamente da espécie Canis lupus. Ok? Bora pra cá, gente. Anopheles niçorrinchus rincus darlige. Pessoal, primeiro nome começa com letra maiúscula. Corresponde ao quê? Gênero, é o nome genérico. Perfeito, regra de Linneu. Segundo nome, eita, olha só, atenção. Segundo nome começa com a inicial maiúscula. Ei, quando o segundo nome começa com a inicial maiúscula, eu tenho o subgênero. Perfeito? Ele expressa o subgênero. E quando o terceiro nome inicial minúsculo,
vai expressar normalmente o epíteto específico, expressando aí determinada espécie. Ok, gente? Esse aqui, a gente tem o subgênero do gênero Anopheles, que é justamente o mosquito causador da malária. Entendido, gente? Então, bora para frente. Atenção agora. Quando você tem citado numa redação científica, numa pesquisa, o nome de um gênero como esse aqui, Canis, e o epíteto específico tem SP no minúsculo, pessoal, quem escreveu aí, o pesquisador, ele está se referindo a uma espécie, a uma determinada espécie de um gênero, que no caso o gênero aqui é o Canis. Só que ele não sabe ainda, se ele coloca SP no epíteto específico, ele não sabe ainda qual é a espécie. Então eu achei uma espécie aqui de fungo, acabei de coletar ela, eu sei qual é o gênero dessa espécie, mas eu não sei qual é a espécie. Então eu vou botar o nome do gênero e SP do lado, certo? Então sempre quando vier SP, você sabe qual é o gênero, mas não sabe ainda, você não conseguiu ainda identificar qual é a espécie. Beleza, meu povo? Bora para outro exemplo. Se tiver aqui, ó, Canis, o nome do gênero, por exemplo, e tiver o epíteto específico SPP, sempre quando tiver no epíteto específico S e o PP, você vai estar se referindo a várias espécies que você não conseguiu ainda identificar de um determinado gênero. Então vamos pegar aqui, ó, Canis SPP. Canis é o gênero que a gente citou anteriormente, do cão doméstico, mas existe o cão selvagem, existe o coiote, o lobo, enfim, são vários. Então quando eu tenho o coiote, o cão doméstico, o lobo, um cão aí selvagem de outra região do planeta, eu tenho aí várias espécies, mas eu ainda não consegui identificar elas, eu não identifiquei, eu só sei que todas, pelas características, são do gênero Canis. Perfeito. Quando isso acontece, eu vou citar como sendo Canis SPP. Perfeito? Entendidos isso? Vamos avançar, meu povo. Categorias taxonômicas. E, gente, Linneu estabeleceu categorias para classificar, agrupar os seres vivos de acordo com suas características semelhantes. Perfeito? Então, ele colocou características mais complexas, que estão mais na parte superior aqui, e características mais específicas, características mais próximas da espécie, certo? E aí ele determinou que a espécie consiste aqui na unidade básica de classificação, na unidade ou taxon básico de classificação. Perfeito? A espécie é a unidade básica ou taxon básico de classificação. Perfeito, gente? Então, quais são as categorias? São categorias hierárquicas. Então, a gente tem, como eu disse, as mais amplas são as primeiras e as mais da base, mais específicas, essas de baixo. Então, olha para cá, ó. Linneu criou reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Depois surgiu outras, como subespécie, subgênero, superfamília, superordem. Surgiram outras categorias. Como é que a gente memoriza isso? Na minha época, desde a minha época até antes, sempre tinha uma dica que os professores colocavam. Vou passar para vocês. É o famoso reficofágio. Reficofage. Tá aqui, ó. Reficofage, gente. Então, ó. Ré de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Tá aqui, ó. Ré, Fi, Có, Fá, G. Certo? E aí depois também surge a subespécie e tantas outras mais. Beleza? Entendido, gente? Qual a finalidade? Agrupar de acordo com as características semelhantes. Ok? Então, por exemplo, o conjunto de espécies semelhantes forma o gênero. O conjunto de gêneros semelhantes, a família. O conjunto de famílias semelhantes, com características semelhantes, determinam a ordem. E assim vai, classe, filo e reino. Perfeito? O reino é aquela classe, aquela categoria, melhor dizendo, taxonômica mais ampla, que abarca muitos seres vivos.
ok? Então vamos pegar aí como exemplo algumas regras importantes de nomenclatura que são relacionadas com as categorias. Então presta bem atenção. Nós temos prefixos e sufixos. Prefixos são partes iniciais de uma palavra. Então, por exemplo, a gente tem prefixo super e prefixo sub, né? Então, quando você tem super e sub, sempre vai estar relacionado a uma determinada categoria. Por exemplo, existe superordem e o subgênero. Onde é que está o subgênero? Abaixo do gênero. Sub significa abaixo. Então está acima da espécie, mas abaixo do gênero. Onde é que está a superordem? Super, acima. Acima da ordem, mas abaixo da classe, entre elas duas. Quando você tem muitas ordens bastante semelhantes, forma a superordem aqui, certo? E, consequentemente, a classe. Ok, gente? Deu para entender isso? Logicamente, foram surgindo essas outras categorias à medida que as classificações biológicas foram sendo aperfeiçoadas. Mas, de início, Linneu criou essas aqui. As desinências é a parte final das palavras. Tem regras de Linneu também para animais e plantas, por exemplo, onde a gente tem na categoria família, é muito comum ter a desinência, a terminação idai. Então, por exemplo, o cachorro, o cão doméstico, ele é da família Canidae, família dos canídeos. Então, idai é a terminação para família, no caso no português, ídeos, perfeito? Já a desinência relacionada às plantas, na ordem, a terminação utilizada é alis. Então, por exemplo, as gramíneas, a grama que você tem em casa, faz parte da ordem das graminales. Então, sempre que tiver terminado em alis, você tem a ordem, no caso específico das plantas. Família, termina-se, a desinência, a terminação é aceae, que significa em português áceas. Então você tem a família das rosáceas. A rosa, por exemplo, faz parte da família das rosaceae. Está aqui escrito, que são as rosáceas. Família das, aquela planta, muita gente tem em casa, comigo ninguém pode, é da família das araceae. No caso, a família das aráceas. E assim vai. Perfeito, gente? Eu estou passando isso aqui para vocês, mas, gente, sem dúvida alguma, as principais regras são essas aqui. É porque a gente aqui prepara para qualquer tipo de prova em qualquer lugar do país. Nós somos bem conteudistas, bem detalhistas, pegando o essencial e mastigando bem, certo? Das informações. Então, só para a gente exercitar um pouquinho aqui as categorias. Vamos pegar, por exemplo, essa espécie aqui, ó, Canis lupus familiares, a espécie do nosso cão doméstico. A espécie qual é? Tá lá. A espécie é Canis lupus. Então, o nosso cachorro, o nosso cão doméstico, é da espécie Canis lupus e da subespécie Canis lupus familiares. Deixa eu recapitular o que eu acabei de dizer. O cão doméstico, ele é da subespécie Canis lupus familiares. Ele é uma subespécie da espécie Canis lupus. Fica melhor para a gente entender assim. O cão doméstico, ele é uma subespécie do Canis lupus. E quem é essa subespécie? Canis lupus familiares. Perfeito? Vamos lá. Qual é o gênero que ele pertence? O gênero Canis. Vou fechando aqui com vocês. Ok? Família. Eita, olha só, gente, a regra da desinência. Vem comigo, ó, termina em idai. Então é da família dos canídeos. Canidae, ó. Idai. Olha a regra aqui sendo aplicada, a regra de Linneu. Perfeito? Vamos para frente. A ordem. A ordem é dos carnívoros. Certo? A classe. Classe mamália. A classe... Opa, perdão. 2 M's aqui, gente. Mamália, no latim. Classe dos mamíferos. Filo. É o filo chordata, que é o filo dos cordados, certo?
são aqueles animais que apresentam notocorda, tem a coluna vertebral, enfim, a gente vai ver isso mais na frente. E o reino animal, o reino animalia, perfeito? Então fiz rapidamente aqui para vocês toda a classificação envolvendo a espécie Canis lupus, melhor dizendo, envolvendo a subespécie Canis lupus familiares, o cão doméstico, ok? Outro ponto que eu queria colocar, gente, envolve uma outra categoria que surgiu mais para frente, que é justamente a categoria dos domínios. Acima, são categorias acima do reino. Então existem 3 domínios, vou colocar aqui. Existe o domínio Eucária, vou colocar aqui para vocês, o domínio Arquea e o domínio Eubactéria, certo? Então, olha só, o domínio Eucária envolve os reinos Animalia, o reino animal, o reino das plantas, o reino dos fungos, o reino fungi, o reino protista, que são os protozoários. Então, são os reinos que compreendem os seres eucariontes, perfeito? Então, repetindo, esse domínio ele está acima da categoria reino, ele é mais amplo ainda. O domínio Arquei corresponde ao domínio das arqueobactérias, muito embora essa expressão parece que foi um pouco mais abandonada. Mas o domínio Arquei envolve aquelas bactérias mais extremófilas, são bactérias que vivem em condições inóspitas de salinidade, de altas temperaturas. Então essas bactérias são chamadas de falsas bactérias, fazem parte desse domínio. E o outro domínio, eubactérias, são as bactérias verdadeiras, são as bactérias, de uma forma geral, que a gente conhece mais, as bactérias que estão em todo o ambiente, em condições mais normais. Perfeito, gente? Então a gente finaliza aqui. Assistam a aula sobre filogenia, gente. Beleza? Se inscrevam, pessoal. Comentem. Se você está vendo esse vídeo, comenta aí e curte. Um abraço a todos e até a próxima aula.